Queridos, bem-vindos a mais um JCast. É uma honra estar aqui falando de um tema que, se eu fosse você, assistiria até o final. Eu sou a Jennifer Koyama, sou a host aqui do JCast. E antes da gente começar, antes de eu anunciar o convidado, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu vou trazer um convidado de peso. Quem são os convidados aqui do JCast? São empresários que já fizeram o método JK comigo. Ou seja, que já passaram por uma imersão de comunicação, posicionamento e oratória, e eu trago para a gente falar de negócios e também de comunicação. Então se inscreve aqui no canal, envia, compartilha com os amigos, porque vale a pena. É uma faculdade de negócios que vocês vão ter aqui no JCast. E o tema de hoje, esse episódio, sabe quando você tem um produto que é difícil de vender? O produto por si só é difícil, então a comunicação precisa ser impecável. A gente vai falar de estratégias para se destacar no mercado saturado. E o convidado de hoje, ele é advogado. Presta atenção em quanta coisa ele é. Ele é advogado na Deluca Advocacia. Ele é multifranqueado na rede Ortodontic. Ele é empresário, sócio da Riberete Consórcios. Ele é marido da Bárbara e pai da Lívia, de 4 anos. Conosco está aqui Danilo Deluca. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vai ser muito gostoso bater esse papo com vocês aqui sobre isso. E tá fresquinho, né? Ainda bem, né? Gostoso. Porque faz... Um tema fresco. E faz pouco tempo que você fez o método JK? Eu fiz faz um mês. Um mês que a gente fez esse método e, assim, já antecipando um pouco, foi uma revolução para mim na forma de comunicar. Ai, que bom, que bom. Estou muito feliz, porque é um tema bem polêmico. Sim. Porque o seu ramo, hoje a gente vai, lógico, além de todos os negócios que você tem, você concilia muita coisa, mas você vende um produto que não é fácil de vender. Com certeza, a gente trabalha com consórcio e ninguém acorda, fala, hoje eu vou comprar 3 milhões de consórcio, vou comprar 4 quilos de consórcio. Ninguém tem essa vontade de acordar e comprar um consórcio. Então, pra gente é um desafio grande diário. Ó, a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes eu quero mostrar o seu antes e depois com o método JK. Sim, vocês verão em primeira mão o antes e depois na transformação da comunicação do Danilo Deluca. Vamos dar uma olhada? Esse é o seu antes, ó. Primeira apresentação. Vai começar a passar vergonha. Presta atenção como você prende as mãos. Você até solta, mas você prendia ela novamente, ó. Solta e prende. Tique na perna, percebe? Que mostra um desconforto. Tá mais acanhado, mais contido e um pouco torto, né? Um pouco assim pro lado. Olha a diferença da firmeza nos gestos. Firme, você não prende mais as mãos para falar. Você sabe se locomover. Ocupou o espaço, eu digo. Ó, tá interagindo com a plateia, gestos firmes, tá mais expansivo, mais sorridente. Você tá conversando com alguém do público. Legal, né? Bacana. É legal ver essa transformação, ver essa diferença e ver que quando a gente aprende a fazer, se torna mais fácil, né? A gente entende que tem técnicas e quando você aprende, fica muito mais fácil comunicar. Total. E parabéns pela evolução. Antes de eu perguntar um pouquinho, da gente falar um pouquinho do seu negócio, eu queria que você falasse para o pessoal quem que é o Danilo por trás do CNPJ. Além do CNPJ, quem é você? Eu entendo que o CNPJ, a PF e a PJ são coisas que não podem se desassociar. Sim. Então a gente convive diariamente na sua PJ. Então eu acho que a nossa essência tem que ser a mesma. Eu não posso ser um Danilo dentro da empresa e um Danilo fora da empresa. Pensa comigo, imagine se a Jennifer aqui fosse uma personagem, fosse uma pessoa diferente do que ela é no cotidiano dela, no dia a dia, fora daqui. Concordo. Eu entendo que é muito possível que uma empresa não daria certo assim. Então eu tento ser muito do que eu sou dentro da empresa, fora da empresa. Obviamente, dentro da empresa você precisa tomar decisões, ter diretrizes um pouco diferentes do que você age no dia a dia. Mas eu acho que não dá para desassociar o que você é, a sua essência do que você é, por você estar dentro da empresa. Além disso, de estar constantemente na empresa, que eu acho que toma uma grande parte do nosso dia, então a gente convive muito na empresa, eu busco ser um pai presente, busco estar muito tempo com a minha família, com a Lívia, com a Bárbara. Eu, assim, tento pelo menos diariamente tomar café da manhã, almoçar, jantar. Eu tento ser constante na vida da minha família. E ao mesmo tempo associar isso com a empresa.
Legal. Eu vim de esporte, sou uma pessoa que gosta muito de esporte. Então, quando eu não estou no trabalho, quando eu não estou com a Lívia, quando eu não estou com a Bárbara, eu procuro fazer algum esporte. Hoje eu gosto muito de jogar beach tênis, gosto de jogar futebol. Então, eu tento, quando eu não estou com a cabeça ligada ou à empresa, ou de alguma forma ali com a minha família, fazer algum esporte para fugir um pouco disso aí. Ótimo, ou seja, um cara bem sucedido. Em busca disso, mas acredito que sim, né? Para mim, eu me sinto hoje com a minha família assim, realizado nesse sentido, eu poder trabalhar, ter um conforto em casa e poder fazer o que eu gosto de fazer nesses momentos de escape. Assim. Sim, porque tem pessoas que falam que sucesso é ter um grande negócio ou ganhar muito dinheiro. Mas sucesso não é só CNPJ. Concordo. E eu achei muito legal, porque quando a gente conversou antes, você mandou que você é movido por desafios, aprendiz em conhecimento, inspirado por Jesus, e no seu currículo você colocou marido da Bárbara e pai da Lívia de 4 anos. Sim. Então, é isso, é essa junção que você falou. Muito legal. Eu acho assim, só concluindo esse raciocínio, que a gente não consegue desassociar uma coisa da outra. E uma coisa dá suporte para a outra. Então, a família dá suporte para a tua pessoa jurídica, para o seu CNPJ, e ali também dá suporte para a tua família. Eu acho que é importante a gente conseguir colocar isso na balança e deixar bem equilibrado. E você acredita que isso apoia o seu sucesso profissional? O fato de você realmente valorizar a família, ter seus momentos em família, querer tomar o café da manhã, isso te motiva, te ajuda a alavancar ainda mais os resultados? Com certeza, porque isso dá uma satisfação muito grande. Eu sei que tento pelo menos, claro que não dá para fazer isso todos os dias, mas eu tento pelo menos ser constante, né, na vida da minha filha, no crescimento dela. Isso aí faz com que motive o meu trabalho. Então, eu quero estar bem no trabalho para estar bem em casa, e estar bem em casa para estar bem no trabalho. Aquilo que eu falei, eu acho que é um equilíbrio ali com os dois. Sensacional. Vocês não sabem, gente, mas a esposa do Danilo e a filha estão aqui. Então, eu vejo esse movimento de que bom que temos empresários que estão buscando isso, sabe? O que é sucesso de verdade na vida? Porque uma coisa é sucesso nos negócios, outra coisa é sucesso na vida. Com certeza. Mas eu quero que você conte um pouquinho, porque ó, o teu currículo, quando você me mandou, eu falei, cara, que loucura. Antes, claro, hoje ele é sócio da Ribeirete Consórcios, mas o Danilo, ele é advogado também. Sim. Tem uma rede da Ortodontic. Sim. Me conta um pouquinho, de forma resumida, a tua carreira, a tua trajetória até chegar aqui. Vou contar de forma meio rápida, assim, porque tem bastante coisa. Hoje eu posso dizer que o esporte em si foi o que fez, que traçou a minha vida. Então, sempre joguei futsal desde pequeno. E eu jogando futsal, eu acredito que o futsal abriu muitas portas para mim. Fiz direito, então, me formei. E comecei a fazer estágio no escritório de advocacia. E fui fazer estágio porque eu joguei bola com esse advogado que era dono do escritório com outros sócios. E lá, então, começou a minha trajetória como advogado. E ali eu conheci o João, que é meu sócio hoje na Ribeirete Consórcios. Nesse escritório de advocacia? Nesse escritório de advocacia, depois que eu me formei. Mas eu comecei como estagiário ali. Fui à Itália, joguei futsal profissional por uns anos, voltei. E aí eu comecei a advogar e sempre entendi que eu precisava empreender. Então, além do escritório, além de advogado, busquei então empreender, entrei na área da odontologia junto com um grande amigo e que é meu sócio. E depois também nem coloquei aí, mas fui sócio de um restaurante aqui em Londrina, um grande nome aqui de Londrina por alguns anos. E depois, em 2023, eu me tornei sócio do João na Ribeirete Consórcio, onde eu estou muito focado nisso no operacional hoje. Uau! Mas que virada de chave, porque assim, de advogado a vendedor. Sim. Vamos dizer. Sim. Lógico, todo mundo é vendedor, Sim, mas com certeza. oficialmente vendedor. Sim. Você percebeu mudança ou necessidade de mudar a comunicação? Porque no direito tem aquela questão da linguagem jurídica, do juridiquês. Sim. Mas existe um outro jeito de se comunicar, que é a linguagem vendedor. Sim, com certeza. Como que você percebeu? Como que você fez essa mudança? Primeiro, hoje é um pouco melhor, mas a advocacia sempre foi muito restrita à questão de fazer publicidade, propaganda, por causa do estatuto da OAB. E também como advogado, a gente é muito mais passivo, a gente recebe indicações de clientes que a gente já atendeu e eu pelo menos não tinha muito uma figura ativa de comunicação, era mais quem me procurava. Agora, quando você passa para a área de vendas, então eu passei assim a ser ativo, passei a ser o vendedor de fato,
eu senti totalmente essa necessidade. E aí de me comunicar com mais clareza, de falar com as pessoas para elas entenderem aquilo que eu faço. Então eu passei de uma pessoa que as pessoas me procuravam para uma pessoa que eu tinha que ser intensivo. E isso aí, a comunicação não pode ser tão formal, mas que sim, que eu consiga levar as pessoas conhecimento, que elas possam entender do jeito que eu estou falando. Obviamente, quando você está conversando com uma pessoa que talvez seja um pouco mais esclarecida no assunto que ela entende, a gente fala de uma forma. Mas com certeza a gente me adaptar profundamente ali para esse lado comercial mesmo. E é um desafio, porque eu falo que existem 2 tipos de vendedores. O vendedor atrás do balcão, que fica esperando o cliente vir, é o vendedor passivo. E o vendedor que vai para pesca, que vai pescar peixe. Cara, é um outro desafio. E tanto é isso que é o que a gente estava falando aqui no início. O nosso produto não é um produto que a pessoa acorda e fala, preciso comprar água, vou ao mercado e compro uma água. Agora o consórcio é difícil, a pessoa não acorda e fala, vou comprar consórcio hoje. Então a gente exatamente precisa ser muito ativo e primeiro levar conhecimento para as pessoas, para ela entender o que é o consórcio. Então a gente precisa de fato ter essa figura realmente ativa. Eu brinco que em Londrina, na verdade no Brasil, 1/3 das pessoas parecem que são corretores de imóveis. O 2/3, advogados. E você saiu do 2/3 e foi pro 3º. Quem vende consórcio? Cara, o mercado está saturado. Tem alguma estratégia? Qual que é o diferencial da Riberete para se destacar no mercado tão saturado? Primeiro de tudo, a gente entende que a venda do consórcio não é tirar pedido, que é o que a gente está falando aqui. Não é a pessoa ir lá e simplesmente falar, isso aqui é o valor e tirar pedido. A gente não vende consórcio assim. Nosso objetivo é levar, em primeiro lugar, uma educação financeira. Então, explicar para a pessoa o que é o consórcio, como ele funciona, as estratégias que existem e como é possível ganhar dinheiro com o consórcio. Então, fazendo um resumo bem rápido, a gente tem um foco muito grande em investimento. E muitas pessoas não conhecem o consórcio como investimento. Então, esse é um desafio grande para a gente. O que nos diferencia, eu acredito que é isso. A gente faz essa venda consultiva, mostra para a pessoa os possíveis planejamentos que podem ser feitos. A gente tenta vender a realização do sonho das pessoas. E quando a gente entende que isso faz sentido para ela, aí sim a gente consegue conectar a venda. Então não é simplesmente tirar pedido, é explicar o que ela está fazendo, ela entender o que ela está fazendo e se fizer sentido para os dois, não só para a gente, mas para ela principalmente, que a gente faz a venda. Que todo vendedor deveria pensar dessa forma. Faz sentido para o cliente? Não é focar só ali em bater meta a todo custo, né? Mas como que vocês separam? Hoje você está ativamente na venda? Você e teu sócio também? Ou um fica mais nos bastidores? Como que vocês se organizam? Quando eu entrei na Riberete, quando eu virei sócio do João na Riberete, o João, você conhece o João, ele é um vendedor nato, ele se comunica muito bem, ele fala muito bem. E ele tinha uma dor lá que ele precisava de alguém junto dele para fazer a questão mais de liderança com a equipe, porque ele é muito bom em vendas. Então, a princípio, eu entrei no escritório para ser um head comercial no escritório e liderar a equipe de vendas, e não tanto ser vendedor. Mas isso acabou ficando, não vou dizer que é intrínseco, porque eu não tinha muito isso, eu aprendi com isso, mas não tem como desassociar. Então, eu, de fato, passei também a vender bastante. Hoje eu me sinto muito confortável, me sinto bem, aprendi muito com o João, aprendi muito sobre o produto, e aí sim também me tornei vendedor. Então, por mais que eu fique mais com a parte comercial, parte interna, para mim é uma satisfação muito grande vender. Hoje eu aprendi, eu gosto disso. Antes eu até tinha um pouco, não aversão, mas como eu falei, eu era advogado, as pessoas me procuravam e agora eu passei a ser uma pessoa que eu procuro as pessoas. Mas depois que você aprende a fazer e que você tem um produto bom, que você está levando conhecimento, que você está levando um planejamento, realização de sonhos para as pessoas, isso se torna tão natural e satisfatório que te dá prazer em fazer. Legal. E o que mudou no Danilo para conseguir, de fato, ter essa postura de vendedor? Eu gosto muito, porque, de fato, existem pessoas que nascem com um talento comercial. Tem pessoas que é dom, é nato, a pessoa vende sem querer, sem técnica, mas existem outras pessoas, e eu me encaixo nisso, que não tem o dom comercial. Porém, a vida fez com que precisasse aprender a vender. E, na verdade, todo mundo precisaria aprender a vender, porque a gente se vende o tempo todo. Agora, qual que foi essa virada de chave?
O que mais teve que mudar em você para conseguir entrar para a área comercial? Eu sempre tive essa ideia de ter vários negócios, de não ter um negócio só. A advocacia, então, foi o que construiu minha vida, mas eu fui fazendo esses outros negócios. E eu sempre não, mas uns anos para cá eu quis acelerar um pouco a advocacia. Hoje o escritório sou eu e minha esposa, a Bárbara, então hoje ela toca muito mais o escritório, estou muito mais no operacional. Essas outras operações que eu tenho, como a ortodôntica, e quando eu tinha lá o restaurante, eu não fazia parte do operacional. E agora sim eu vim fazer parte do operacional. E eu sempre gostei disso, de empreender, de fazer parte do operacional. Mas eu nunca estive à frente do operacional. E agora daí, quando eu me reconectei com o João, então, assim, contando rapidamente a história com o João, como eu falei, eu conheci ele lá no escritório, eu já era advogado. A gente advogava para a empresa do pai dele e o João entrou como estagiário do escritório de direito, ele se formou em direito também. Então a gente se conheceu ali em 2011, 2010, 2011. E aí a amizade veio naturalmente, a gente se tornou amigo. Desconectou um pouco alguns momentos da vida, que eu viajei e tal. Em 2022, 2023 também a gente conversando, que eu me reconectei com ele novamente. Me apresentou o que era o consórcio, toda essa maravilha que hoje eu entendo. Me tornei, primeiro de tudo, cliente dele. E aí a gente conversando, a gente entendeu que ia ser muito bom para todos unir forças, nós dois, para a gente caminhar junto nessa nova, para mim, uma nova aventura ali. E aí sim fez essa virada, porque daí eu passei de fato pela primeira vez, embora eu tenha essas outras empresas que eu participo de formas estratégicas, mas no operacional. Então aí foi a virada, eu falei, eu quero fazer parte do operacional. E Então vamos junto. o que você precisou desenvolver, assim, especificamente? Assim, não é nem melhorar, precisei aprender muitas coisas. Então, por exemplo, como liderar equipes, porque dentro do escritório, a gente tem um escritório relativamente pequeno, eu não tenho uma equipe grande, então ali a gente passou a ter equipe grande, vários colaboradores, então eu passei a liderar essa equipe, então eu precisei aprender como me posicionar, como me comunicar, postura para falar com as pessoas, precisei aprender de fato a vender, a também como me comunicar com o cliente, a como fazer palestras, enfim, para mim foi uma revolução e um aprendizado geral. Como eu falei, eu sou movido a desafios ali e adoro aprender. Então, quando veio esse desafio, conversando com o João, eu falei, eu quero esse desafio, eu quero. Foi uma transformação, uma mudança de vida, mas eu gosto disso e estou constantemente aprendendo. E, obviamente, que aqui, com a imersão que eu fiz, me fez crescer muito. Mas foi uma virada de chave completamente na minha vida. Que Mudei legal. de uma coisa para outra. Que legal. E tem uma coisa muito legal no posicionamento de vocês. O slogan é consórcio para quem não gosta de consórcios. Gosto. Já meio que quebra, já quebra um paradigma ali. Me fala então como que vocês buscam se posicionar, quebrar o paradigma dos clientes de vocês. Como que vocês vivem esse slogan? Como a gente falou, e como é o tema aqui da nossa conversa, é um produto difícil de se vender. Muitas vezes quando a gente vai conversar com os clientes, que a gente tem reuniões, a gente pergunta, olha, você conhece de consórcio? Conheço o que é mais ou menos. Você gosta de consórcio, não gosta, tem alguma versão? E muitas vezes a resposta é, olha, vou ser sincero, eu não gosto de consórcio. E porque é natural isso. Muito se tem de consórcio no Brasil com produto bancário, onde o gerente do banco está oferecendo um consórcio, talvez para você conseguir ali um empréstimo, uma coisa nesse sentido. E as pessoas acabam tendo consórcio sem mesmo saber exatamente o que é. Então a gente se posiciona diferente. A gente mostra para as pessoas que o consórcio hoje é um produto diferente. É um produto de investimento, mas não é qualquer consórcio que é um produto de investimento. Ele precisa ser um produto correto, com as estratégias corretas. E quando a gente conversa com o cliente, mostra o mar de coisas que dá para fazer com o consórcio, ela sai do escritório antes detratora, dessa pessoa que não gostava do consórcio, para a promotora, indicando a gente para outras pessoas. Então, eu acho que a chave da questão aqui é de fato explicar para o cliente o que ele vai fazer, o que é possível acontecer com o consórcio. E não somente tirar pedido, isso a gente não faz. Cara, legal isso. E eu até tive uma sacada aqui enquanto você estava falando. Eu vejo muitas pessoas reclamando do tipo, mas o mercado está saturado. Porque está todo mundo fazendo isso, então eu não vou fazer. Só que, na verdade, toda vez nós deveríamos olhar para as situações como oportunidade de negócio ou oportunidade de crescimento. Se o teu negócio ele está saturado ou está prostituído no mercado, talvez isso não seja ruim. É uma oportunidade de você se diferenciar e se destacar. Porque se tem muita gente indo para um caminho e você vai contra a maré, você
vai contra a boiada, você está se destacando, você está se posicionando. Então, desafios, todo negócio, todo ramo, todo setor tem. Mas a grande questão é como eu me diferencio, como eu uso isso como uma oportunidade de crescimento e de posicionamento para o meu negócio. E eu acredito que foi exatamente isso que vocês estão... É exatamente isso que vocês estão fazendo. O nosso mercado não é que é exatamente saturado, ele está em expansão crescente, o consórcio está crescendo muito. Mas aqui, por exemplo, em Londrina é um polo muito grande, existem diversas administradoras, existem diversos escritórios, mas muitos vêm da mesma forma. E o que a gente buscou fazer é isso que você estava comentando, nos destacarmos ali com estratégias diferentes, posicionamento diferente, isso fez com que a empresa crescesse consideravelmente nesses últimos anos. Algo que gosto muito do posicionamento de vocês é que não é uma coisa forçada. Vocês realmente têm uma preocupação, uma conexão em respeitar o momento do cliente. E não aquele vendedor que fica forçando, vamos fechar, hein? Cara, eu vejo muita gente que vende consórcio fazendo isso. As pessoas pensam que a gente não percebe, que o interesse não é genuíno. Eu brinco, eu falo, eu sei que a pessoa às vezes está sendo interesseira, eu finjo que não estou vendo, porque a gente é educado, né? Claro. Mas eu gosto muito dessa postura, dessa abordagem de vocês, porque é a longo prazo. Às vezes a pessoa não vai fechar agora. Porém, por ter sido respeitada, mais pra frente com quem que ela vai querer fechar. Então isso é muito legal. Eu penso que isso, a forma como vocês atendem já posiciona muito e vai muito de acordo com o slogan de vocês. Agora, eu vou trazer uma questão polêmica, tá? Tem pessoas que ainda pensam que o empresário não precisa se posicionar nas redes sociais. Qual que é a tua opinião? Precisa ou não? Ou depende? Fazendo um pensamento sobre isso. O mundo, desde que é mundo, ele vai evoluindo. Existem várias revoluções no mundo, por exemplo, a Revolução Industrial, que mudou o mundo à época que ocorreu. Eu acredito que agora a gente está, de fato, vivendo uma nova revolução. Acho que pós-pandemia, acelerou-se muito essa questão de redes sociais. E se pegar hoje, a inteligência artificial está no nosso cotidiano. Então, acho que é imprescindível estar na rede social. O empresário que quer escalar, obviamente que indicações, conexões, isso aí continuam vendendo. Mas o empresário que quer escalar é fundamental que ele se posicione nas redes sociais. E até por isso que eu busquei melhorar, busquei aprender de fato e busco sempre evoluir para me posicionar. E é extremamente importante, a gente não tem como desassociar. Olha, o nosso escritório já cresceu, o nosso escritório hoje é um escritório grande, a gente vai continuar vendendo de forma genuína, do jeito que a gente vende, só que não dá. A gente precisa se posicionar, seja por consolidação da marca, seja por, de fato, a gente conseguir alavancar vendas. Mas não tem como estar fora. E hoje, quem que é a cara da empresa? Como que vocês fazem a parte de gravação de vídeos, stories? Vocês se dividem, todo mundo grava? Como que é isso? O rosto do escritório é o João. Então, ele é o fundador do escritório. Ele se comunica muito bem e o rosto do escritório é dele. Mas hoje a gente divide bastante. Eu hoje estou me posicionando também, estou fazendo vídeos. Quando a gente vai gravar conteúdos aí para tráfego pago, a gente conversa também com os vendedores ali que tem mais facilidade para fazer gravações, então acaba nos ajudando. O rosto em si é do João, mas hoje está diversificando. Todo mundo está começando a se posicionar. Não só através da Riberete, mas com os suas redes sociais privadas, ali, né, pessoais. E eu hoje, então, estou fazendo muito. Estou começando. E você gostava? Bom, quando a gente conversou, eu até falei, olha, Jennifer, eu sou uma pessoa que eu entendo que eu não me comunico muito bem. E até por isso, que é uma coisa que eu busquei fazer a sua mentoria. Não gostava, não me sentia à vontade. Eu sou uma pessoa, assim, muito low profile. Se você for olhar no meu Instagram, não tem quase nada postado. Mas eu entendi a necessidade. E quer saber, é uma coisa que vai ficando automático, vai ficando natural e não é mais um bicho de 7 cabeças depois que você começa. Obviamente que depende de técnicas, conhecimento, mas a gente encara ali como um monstro. Só que depois você começa a fazer, você fala, bom, isso aqui não é uma coisa tão absurda, eu preciso estar... Aquela história, precisa criar intimidade. A hora que você cria intimidade com o que você está fazendo, se torna mais fácil. Isso para mim mudou o jogo. E qual que foi a principal virada de chave sua com o método JK? Essa, primeiro é de me posicionar, entender como faz. Obviamente que eu estou evoluindo, estou aprendendo, estou errando ainda, mas estou tentando cada vez mais. Mas antes de eu fazer o curso, antes de fazer a mentoria, eu não me posicionava. Nunca tinha postado, nunca fiz nada.
E quando a gente conversou, quando a gente passou esses dias fazendo a mentoria, eu aprendi como fazer, entendi a necessidade disso e hoje eu comecei ao menos a me posicionar. Estou fazendo postagens e a virada de chave foi essa, entender como fazer e que não é um monstro, que eu tenho que conviver com isso. Na verdade tem que ser um amor, né? Não um monstro, não pode ser meu inimigo. E nos dias de hoje, no meio comercial, não tem como a gente estar fora desse jogo aqui de estar nas redes sociais, de estar se posicionando de forma na internet, virtual, enfim. Cara, que legal, porque de fato você não aparecia. Hoje eu vejo que vez ou outra tem stories seus. Fiquei feliz que te ajudou a dar essa virada de chave. Você percebe impacto no negócio? Você tem sentido isso? Demais. Por incrível que pareça, e até comento isso lá no escritório, eu estimulo os nossos vendedores a fazer. Como eu comecei, não faz tanto tempo, estou postando, mas todas as vezes que eu faço postagem, vem perguntas, vem gente se interessada em saber, em conhecer melhor sobre o consórcio e além disso, acaba acontecendo vendas. Então, é um canal que eu não tinha, que não tinha vendas, e por mais que seja início, toda vez que eu coloco algum conteúdo explicando de forma superficial, porque tem que ser rápido ali, as pessoas me procuram para entender mais a fundo. Orgânico. Isso aí já fez muita conversão em vendas. Caraca, sensacional. Então, assim, foi transformador para mim, foi uma coisa transformadora. Isso aí, claro, que vai estimulando a fazer cada vez mais. Sim, e hoje você não perde muito tempo para gravar? Antes, quando eu vi que nós fizemos uma mentoria, falou, grava um videozinho. Eu fui ali fora, acho que eu demorei uma meia hora para conseguir sair um vídeo de 10 segundos. Hoje está mais fácil. Às vezes eu gravo na primeira, às vezes eu gravo 2 vezes, mas está muito mais tranquilo. Cara, que legal. Tô super feliz. Uma estratégia, porque o empresário fala, não tenho tempo, e às vezes ele tá com preguiça, ele não consegue pensar no que postar. Mas uma estratégia legal, e para o seu negócio se aplica muito bem, são as caixinhas de pergunta. Você abre a caixinha de pergunta. Cara, vem uma ou outra dúvida, não veio? Pede para os seus vendedores mandarem as objeções que os clientes sempre têm e responde. Simples assim. E eu acho que não, além do que a gente está falando de posicionamento, mas daí para vendas e tal, eu acho que é muito importante o posicionamento, primeiro, para as pessoas saberem cada vez mais o meu posicionamento como vendedor, como empresário no ramo dos consórcios, para as pessoas também conhecerem um pouco mais sobre o consórcio, para eu criar autoridade, pessoas falar, o Danilo entende daquilo que ele está falando e quando a pessoa for comprar alguma coisa ou desejar conhecer melhor, ela vai me procurar. Então, assim, extremamente importante me posicionar e de forma correta. Assim, sensacional. No mínimo possível, com técnicas, mas que as pessoas possam claramente entender aquilo que eu faço e aquilo que eu quero transmitir. Que legal. E se você puder falar de alguma coisa que você percebe que os vendedores erram muito na hora da venda ou na hora de se comunicar com o cliente ou de posicionar o próprio negócio ou produto, qual que é o maior erro que os vendedores cometem? Eu vou falar um pouco da nossa realidade, um pouco de erro de vendedor, de se afobar, de querer acelerar um processo, na ânsia de fechar um negócio, isso aí eu acho que atrapalha um pouco, e também não se posicionar. Algumas pessoas, assim, se a gente pegar o macro, né, o universo macro, bastante gente se posiciona, mas se você pegar o tanto de pessoas que estão trabalhando, poucas pessoas se posicionam. Então acho que é extremamente importante, mesmo aquele vendedor falar, eu tenho poucos seguidores, eu sou só o vendedor, alguma coisa que tem essa ideia que é errônea na cabeça, passar a se posicionar, para aí sim, ficando mais fácil, criando autoridade, as pessoas começarem a lembrar dele. Então, a junção de 2 coisas, conseguir controlar a ansiedade, não se afobar no momento da venda e também se posicionar. E uma dica que você daria para quem está começando um negócio ou para quem está fazendo uma transição, por exemplo, do advogado para vendas, alguém que está realmente mudando e entrando de cabeça nesse mundo empresarial. Teve algum desafio que você superou ou algo muito desafiante que exigiu de você ao longo dessa sua transição, dessa sua trajetória? O primeiro desafio que nunca foi meu, mas que eu senti muito das pessoas, é um pouco de preconceito. Muitas pessoas falam, Danilo, você é advogado e tal, agora você é vendedor de consórcio. As pessoas não sabem o que isso tem por trás, não é só vendedor de consórcio. Como eu falei, a gente tem aquela figura errônea de vendedor de consórcio por causa de produtos bancários ou para uma pessoa que não dava certo na vida e vender consórcio. Hoje o consórcio, pela forma que ele é, pelos produtos que tem,
Não é mais só vender consumo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Não, a gente está falando de planejamento de vida, planejamento financeiro, alavancagem de patrimônio, construção de renda passiva. Então, as pessoas tinham um pouco de preconceito. Mas até que essas pessoas, quando vinham conversar comigo, que eu explicava o que eu estava fazendo, como eu falava, putz, que bacana, então não é isso que eu imaginava. Então, isso foi um desafio que eu tive que superar. E o outro desafio que eu tento superar e que eu estou buscando isso, é de fato ser um vendedor. Porque eu tive a minha carreira como advogado e, como eu falei, eu era uma pessoa muito passiva, vivia por indicações. E agora sim eu tenho que ser mais intensivo, né? Me posicionar, conversar, ser de fato vendedor. Então esse é um grande desafio. E dica que eu dou para as pessoas que estão fazendo transições, que estão começando, é que tenham sede de conhecimento. Porque quando você está fazendo a transição, você pode ser muito bom naquilo que você fazia. Mas quando você está fazendo a transição, talvez você não sabe nada e tem pessoas que sabem muito mais que você. Então, se colocar em posição de aprendiz em certos momentos, em outras posições de professor, mas em muitos momentos em posição de aprendiz, para desvestir de qualquer vaidade e aprender muito bem aquilo que você está fazendo, para daí sim começar a conversar com as pessoas. Porque muita gente, assim, o mercado está cheio de pessoas ruins, entre aspas. Então, para fazer uma transição e entrar na outra carreira, você tem que saber o que você está fazendo, para não ser mais um no mercado. Legal. É isso que eu estou buscando fazer cada vez mais. Show! Para a gente finalizar, queridos, vocês sabem que tem um quadro final, que a gente encerra o nosso JCast dessa forma, que é o quadro JCaos. Um caos na tua comunicação, um mico que você já pagou falando em público, ou gravando vídeos, ou em público, numa venda, um trauma de falar em público, um momento caos na comunicação. Olha, essa transição minha, então, aconteceu em 2023. Eu não era uma pessoa, então, que me comunicava muito, questão de redes sociais, não fazia palestras, coisas. Então, começou ali na trajetória com o escritório, com a Ribeirete Consórcio. E aí, assim, dentro da minha realidade, que não é muito grande nisso, a gente foi gravar, não é um grande caos, tá? Mas a gente foi gravar um conteúdo institucional. E aí a gente conversando, aqui que nós vamos conversar, o que nós vamos falar. E eu batendo papo com o João, conversando, vamos falar isso, 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 e eu explicando como que era, e a gente conversando e tal. Pô, ótimo. Na hora que começava a gravar, não saía. Não, calma, corta. O que a gente ia conversar? Aí sem a câmera. Vamos falar, então, vamos continuar falando disso. Então fala assim, tá bom. Aí que ligava a câmera, não saía. Todos os vendedores olhando, enfim. Demoramos para gravar. No final gravamos. Mas o resultado foi que a minha parte não entrou no vídeo institucional. Então, isso aí foi mais uma luz que acendeu. Falei, não, preciso melhorar isso, não dá. Cara, que legal. E hoje, além de perder o trauma das câmeras, tem 3 aqui nos gravando e você tá aparecendo nos stories. Estou muito feliz, muito orgulhosa. Parabéns e obrigada pela tua participação. Eu que agradeço o convite também. Tenho que te parabenizar pelo curso que você dá, pela mentoria que você dá. Isso foi uma virada de chave para mim, para minha vida, para o meu negócio. Fiquei muito feliz e, obviamente, como eu disse, sou fanático por aprendizagem. Então, tudo que me puder, eu vou continuar aprendendo. Aprendi e quero continuar aprendendo, mas eu sou grato por o que já vem fazendo de diferença na minha vida. Obrigado pelo convite. Muito bom, obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do JCast. Como eu disse no começo, se inscreva aqui no canal, porque semana que vem já vou trazer outro empresário para a gente conversar um pouquinho de comunicação, posicionamento e negócios. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que precisam aprender um pouquinho mais. E até a próxima.